Seguindo com nossa conversa sobre Revolução Industrial, é importante destacar que, se por um lado a Revolução Industrial é um processo técnico, científico, de tecnologia aplicada, ou seja, tecnológico, ela é também um processo geográfico, na medida que muda o espaço no campo, na cidade, entre os países, entre o equilíbrio de força entre as nações. Mas no infinitamente pequeno, e também não tão pequeno assim, no aspecto global da sociedade, a Revolução Industrial tem um impacto social enorme, um impacto social gigantesco. E esse impacto vai sendo percebido na medida que os processos industriais avançam, na medida que a quantidade de indústrias avança, na medida que a quantidade de tecnologia empregada na produção industrial cresce. Então, o primeiro impacto que nós vamos ter do processo de industrialização vai ser causado ainda no campo. Esse é o primeiro. Qual é o primeiro processo lá no campo ainda? É o processo de enclusters, é o processo de cercamentos. As pessoas que, por décadas, por séculos, não ele fisicamente, mas a nível social, viveram no campo. As pessoas, desde o fim do Império Romano, elas tinham por certo que elas jamais iam ser donas daquela terra, mas que também jamais seriam retiradas dali. Elas tinham uma garantia não escrita, não precisava estar em papel nenhum. Na verdade, a lei escrita, os contratos, como dizem os filósofos do sistema jurídico, os contratos são necessários para os maus contraentes. Quando os bons contraentes estão presentes, eles não precisam de contrato. O olhar, o aperto de mão, o cumprimento, isso basta. E durante 1000 anos, 1300 anos, a população camponesa europeia tinha a certeza, como disse, que jamais seria dona da terra, mas que jamais perderia aquele cantinho onde eles pudessem plantar, colher, comer e ser sepultados. Então ali havia milhares de famílias nessas condições. O que vai acontecendo? Na medida em que os interesses industriais alcançam o campo, começa o processo de cercamento. Então esse é o primeiro impacto importante. Então nesse processo de cercamento, você tem pelo menos 3 impactos importantes. Um, impacto geográfico. O camponês é descampesinado. Ele é expulso do campo para a cidade. Ele não é expulso do campo para o campo. Porque quando ele sai de um feudo, o outro está fazendo o mesmo processo. Portanto, ele não tem escolha de sair daqui para ir para o feudo ocular. Ele sai do feudo, sai do campo para a cidade. É um impacto geográfico. O segundo impacto é um impacto sociocultural e emocional ao mesmo tempo. Ele viveu a vida inteira no campo, agora ele vai ter que viver na cidade. Amontoado em aglomerações, em favelas, em guetos, em galpões abandonados, em esgotos, vai ter que se amontoar com outras pessoas que estão na mesma condição que ele. Então é um aspecto muito importante. Ele já não está mais no campo, ele agora vai ter que se adaptar a uma nova vida na cidade. O terceiro aspecto é um aspecto econômico dessa primeira mudança. Dentro da mesma mudança, 3 aspectos. Qual é o aspecto econômico da mudança? Antes, ele trabalhava com as mãos para comer. Tudo que ele produzia com as próprias mãos era para o seu sustento. Então, o jovenzinho, quando precisava de roupa, quando chegava o inverno, os avós fiavam e teciam as roupas, faziam as roupinhas em casa mesmo. Quando eles matavam um animal, pequeno porte, 1 vez por ano, 2 vezes por ano, tiravam o couro para fazer as sandálias, fazer as botas. Agora não. Na cidade, ele vai trabalhar de empregado, produzindo uma coisa que ele não é capaz de consumir. Consumindo produtos, fazendo produtos mais caros do que ele pode consumir. Ele fabrica o que os outros vão consumir. E aquilo que ele precisa consumir, ele não consegue produzir. Ele não planta batatas, ele não planta o milho, ele não planta o arroz, ele não planta... claro, na Europa não tinha isso, mas dando um exemplo, não planta mandioca, ele não cria o porquinho, ele não cria a galinha para ter os ovos, ele não tem nada. Então, tudo que ele precisa para ele tem que pagar. Isso é um impacto social enorme, é um impacto cultural gigantesco. Ele não está habilitado
a este tipo de vida, mas ele é submetido a isso. Então nós temos aí, o primeiro impacto é o impacto dos cercamentos. Quando ele chega na cidade, ele vai enfrentar um outro problema, é que tem poucas fábricas ainda, sempre haverá uma quantidade menor de oferta de emprego do que de empregados, e muita gente na mesma condição que ele. Então qual vai ser a consequência disso? Ele vai ter que disputar um leilão às avessas com alguns outros que estão na mesma situação que ele. Qual é o que eu chamo de leilão às avessas? Você está acostumado na ideia do leilão com quem dá mais, quem paga mais leva a obra, quem paga mais leva o produto. E ele vai ter que se fazer parte do leilão às avessas, quem recebe menos fica com emprego. Então os salários vão ser extremamente achatados. Tem duas maneiras de receber menos, ou o salário ser menor, ou a quantidade de trabalho ser maior. E não raro as duas coisas ao mesmo tempo. Então as jornadas de trabalho que lá no campo obedeciam o ritmo de tempo da natureza, quando se começava a trabalhar no campo, quando o sol se levantava, quando se parava de trabalhar no campo, quando o sol se punha. Agora não. Agora na cidade você tem hora para começar e hora para terminar. Você é escravo do relógio. Você tem uma nova visão de tempo. O tempo não é de sol a sol, o tempo é de apito a apito da buzina de entrada da chaminé da fábrica. Não é mais um tempo da natureza, é um tempo da produção. Isso vai ser muito importante. Essa mudança é substantiva no processo de formação da sociedade industrial. Um outro aspecto importante que vai impactar grandemente a vida do trabalhador é o fato de que as cidades cresciam para a produção e não para as sociedades. Então, você tinha um crescimento vertiginoso da população urbana, mas o conceito de serviços urbanos não existia, né? Esse conceito de serviços urbanos, tipo transporte público, logradouros públicos, mobiliário público como praças, jardins, campos, bosques, para a pessoa relaxar, isso não existia naquela época. Isso é um conceito que vai entrar no conceito de cidades na Europa apenas nos anos 50 do século passado, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial. Até ali, isso não existia. Ah, mas tinha metrô em Londres? Tinha, mas não era voltado para o povo. Ah, mas tinha bonde em Paris? Mas não era voltado para o povo. Havia as barcaças em Paris, ali no Rio Centro, mas não era voltado para o povo. Então, nada era voltado para o trabalhador. O trabalhador tinha que se amontoar em guetos, em favelas, encostados no muro da fábrica, porque não tinha transporte público, então ele não podia morar longe da fábrica porque o expediente começava muito cedo, não podia morar longe da fábrica porque acabava muito tarde o expediente, ficava longe dali para voltar no dia seguinte. Então ele morava encostado nas fábricas, naqueles amontoados de gente. Detalhe, as fábricas eram movidas a carvão naquela época. Não eram como são as fábricas de hoje, fábricas elétricas, eram fábricas carboníferas. Então você tinha uma enorme quantidade de fuligem caindo sobre as casas dessas pessoas. Óbvio, todas essas condições vão levar a outra consequência, que são as consequências sanitárias. Você vai ter problemas de doenças causadas pela falta de esgoto, pela falta de coleta de lixo, pela falta de urbanização. Por outro lado, você vai ter impossibilidade de tratar dessas doenças porque não havia hospitais públicos, não havia postos médicos. Tudo que as pessoas conseguiam receber era sopa das igrejas e das instituições de caridade e, eventualmente, alguma assistência médico-hospitalar, também de albergues comunitários ou filantrópicos. Então essas são consequências que a gente vai verificar. Esse foi um dado tão grave que nas primeiras décadas da segunda metade, ali por volta de 50, 60 do século XIX, a principal causa-mortes na Inglaterra entre homens em idade de trabalho era o suicídio.
Por que os homens se suicidavam em grande escala? Porque eles não aguentavam a condição de não ter como sustentar suas famílias. Muito bem, uma outra consequência que nós vamos ter, sempre buscando lucro. Essa é a mentalidade do capitalismo, mais lucro, mais lucro, mais lucro. Para comprar mais barato, mais barato, mais barato, para vender mais caro, mais caro, mais caro. Essas são as duas lógicas presentes nos negócios capitalistas. Vender pelo maior preço que puder, comprar pelo menor preço que puder. Qual é o resultado? Se você está comprando mão de obra, você quer pagar pouco. Na medida que as máquinas vão se desenvolvendo, vão se substituindo os trabalhos dos homens, que já eram relativamente especializados, pelo trabalho de mulheres e pelo trabalho de crianças. Esses trabalhos eram realmente subremunerados e isso causava enormes condições de precarização do trabalho, de miséria, de pobreza, de aviltamento da condição humana. Então isso vai acabar produzindo alguns movimentos reativos. Entre esses movimentos reativos, vamos destacar dois. Um chama-se movimento ludista. Esse movimento ludista, que está no seu livro, trata da quebra de máquinas. Eles olhavam para a máquina como sendo suas inimigas, então eles passam a quebrar as máquinas. Obviamente que esse movimento não teve grande efeito, porque a reação era a violência policial, a criminalização do trabalhador, a criminalização das ideias de defesa social, mesmo as instituições que mais se preocupavam, mesmo aquelas pessoas de sentimentos altruístas, de ações filantrópicas, acabavam se afastando do trabalhador, porque o trabalhador passou a ser uma ameaça, né? Porque ele era visto como um bicho que quebra tudo que nasceu. Depois virá um outro movimento, que é o chamado cartismo. O cartismo não é correr, não é pilotar kart. O cartismo era escrever cartas ao povo, cartas direcionadas aos políticos, aos governantes, às autoridades. E eles inundavam o parlamento inglês com cartas reclamando das condições de trabalho, de vida, das condições de transporte, de moradia, das condições das crianças, das mulheres, né, ao ponto de que mulheres trabalhavam 14 horas por dia e tinham uma licença maternidade de apenas 2 horas, não eram 2 meses, não eram 2 semanas, eram 2 horas. Mulheres grávidas, ela ia lá na sala de parto, paria, amarrava seu filho no peito, envolto em faixas e voltava para trabalhar, se quisesse um emprego, se não quisesse voltasse para casa. Tinha um monte de mulher amontoada na porta da fábrica esperando para ser chamada. Então toda essa situação vai acabar motivando também, ao observar essa condição de miséria do trabalhador, muitos movimentos vão aparecer no século, especialmente no século XIX, desde o final do século XVIII, mas vão crescer no século XIX, que são chamados movimentos socialistas. E nesses movimentos socialistas, que é um assunto para outro vídeo, mas nós vamos ter basicamente 2 tipos de movimento. São os socialistas utópicos, que pregavam mudanças na educação e no comportamento da burguesia para resolver o problema dos pobres, e os socialistas científicos, que diziam, não, o problema não é o caráter do burguês, o problema é a estrutura social em que a humanidade se envolveu com o sistema capitalista. Então o problema não é o burguês, é o sistema capitalista e é ele que precisa ser destruído. Mas a gente vai falar sobre isso em outro vídeo. Então, atenção, leia o texto com cuidado e responda os seus exercícios. Bons estudos!